Sob as nuvens do céu de Roma, há um lugar que parece fora de seu tempo, um território tão pequeno que à primeira vista poderia ser facilmente ignorado, mas suas histórias tornam impossível ignorá-lo. Isso porque, dentro de suas muralhas, meu caro colega, existe algo que transcende eras, o menor país do mundo. Porém, ao mesmo tempo, o mais poderoso quando falamos de fé. Você, obviamente, já ouviu falar dele, é claro. Mas será que você conhece todos os segredos do Vaticano? Imagina comigo, uma noite calma, onde o ar é denso com histórias ainda não contadas. As luzes suaves do local iluminam a Praça de São Pedro, mas o que realmente prende a atenção é algo invisível, um magnetismo, uma força, quase como se o próprio espaço ao redor estivesse sussurrando histórias. Você consegue sentir isso? Isso, meu caro colega, é o chamado do Vaticano, um lugar onde história, fé e arte se entrelaçam como em nenhum outro lugar do planeta. Porém, para o início desse vídeo, algumas perguntas permanecem, como por exemplo, você já parou para pensar como ele chegou até aqui? Como um espaço tão pequeno conseguiu se tornar o epicentro do catolicismo mundial? E por que seus limites, que poderiam facilmente caber em uma rápida caminhada, contêm tanto poder? Existe uma razão para isso, ou melhor dizendo, existem várias, mas nenhuma delas é tão simples quanto parece. Isso porque o Vaticano não foi apenas construído, ele foi moldado. Cada pedra, cada muralha e cada canto deste território respira o peso de decisões que mudaram a história. Um lugar que nasceu do caos, da ambição e talvez até mesmo de algo ainda mais profundo. No entanto, não se engane, caro amigo. Não estou aqui para contar uma história comum. Estou aqui para te guiar por um caminho de mistérios e descobertas. Agora respire fundo, porque este é apenas o início. Nossa jornada está apenas começando e o próximo passo irá nos levar ao coração de tudo. Como um território tão modesto se tornou o guardião de bilhões de almas ao longo dos séculos. Você está pronto para descobrir? Agora chegou a hora de viajar ainda mais fundo no passado, para um tempo muito antes das grandiosas cúpulas douradas e das multidões lotarem a Praça de São Pedro. Imagine um monte simples, quieto, cercado por uma paisagem rural. Esse era o Monte Vaticano, um lugar tão comum quanto qualquer outro poderia ser, ou assim parecia. No entanto, como sempre, o destino guarda surpresas, já que foi aqui, neste monte aparentemente insignificante, que algo aconteceu e mudou o rumo dele para sempre. A história nos conta que um homem chamado Simão Pedro, que era apóstolo de Cristo, enfrentou seu fim nesse mesmo local. Ele, que posteriormente seria eternizado como São Pedro, sendo martirizado, dizem que ele foi sepultado neste mesmo solo, marcando o monte até então comum com uma marca sagrada. Com isso, o túmulo de São Pedro tornou-se muito mais do que um simples lugar de descanso. Tornou-se um símbolo de fé, um ponto de convergência para aqueles que buscavam esperança em tempos de escuridão. Agora vamos visualizar este cenário crescendo em sua importância. Isso começou pouco tempo depois da morte de São Pedro. Uma basílica começou a se erguer naquele local. Não apenas uma construção, mas um marco, uma declaração de que aquele pedaço de terra seria mais do que história, seria um legado. E assim nasceu a Basílica de São Pedro, a primeira simples em sua arquitetura, mas poderosa em significado. Cada pedra colocada ali parecia dizer: aqui a fé encontrará seu lar. E o que dizer da sua transformação em Estado? Aqui entra o tratado que mudou tudo. Imagina o caos político e religioso da Europa no início do século XX. Imagina uma negociação que não era apenas diplomática, mas também carregada de significado espiritual.
E foi apenas no ano de 1929 que, através do Tratado de Latrão, a cidade do Vaticano foi oficialmente reconhecida como um estado independente. Um território pequeno, sim, mas carregado de um poder que transcende a política. Agora que já mergulhamos na história do Vaticano, deixemos que os olhos se encantem com suas maravilhas arquitetônicas, porque aqui cada pedra e cada traço não são meros detalhes, são mensagens esculpidas no tempo, destinadas a inspirar gerações. Vamos caminhar juntos por esses ícones sagrados, verdadeiros portais para a história e para a fé. Comecemos pela Basílica de São Pedro, o coração pulsante deste pequeno estado. Imagine-se na vastidão desse templo renascentista, onde o gênio humano se uniu à devoção divina para criar algo que desafia as palavras. Foi Michelangelo quem deu forma à grandiosa cúpula, erguendo-a como um desafio aos céus, enquanto Bernini, mestre da teatralidade barroca, completava o interior com seus colossais baldaquinos e esculturas. Esse não é apenas um lugar de culto, meu amigo. É o ponto de encontro entre o homem e o infinito, onde o espírito parece sussurrar a história da humanidade. Então, entramos na Capela Sistina, o Santuário das Estrelas. Aqui, o teto é uma sinfonia de cor e movimento, um mundo inteiro pintado pelas mãos de Michelangelo. Imagina o artista deitado de costas por anos, enfrentando dores inimagináveis, enquanto criava figuras que parecem saltar para o além. A criação de Adão, aquele toque de dedos quase divino, não é apenas uma pintura, é um momento congelado que encapsula a essência da vida e do cosmos. Mas não pare por aí, caro colega. Deixe-me levar você até a Praça de São Pedro. Imagine-a em sua majestade, uma praça que não é apenas um espaço, mas um abraço simbólico. Bernini a projetou como se quisesse acolher a humanidade em seus braços, formando uma conexão harmoniosa entre a basílica e a cidade ao redor. As colunatas se curvam como se guardassem segredos, enquanto o obelisco central ergue-se como uma testemunha silenciosa de eras passadas. Esse é um lugar onde multidões se reúnem, não apenas para celebrar, mas para compartilhar um momento com a eternidade. Esses ícones, cada um à sua maneira, não são apenas obras da arquitetura e arte, são portais para algo maior, algo que transcende o tangível. E enquanto caminhamos por esses espaços sagrados, a sensação de que o tempo para, que a história vive em cada detalhe, nos convida a olhar além do que é visível. Agora que nossos passos já percorreram os ícones sagrados, é a hora de desvendar o funcionamento deste lugar, que ao mesmo tempo é um país, um templo e um símbolo espiritual. Como que pode um território tão pequeno abrigar um poder tão vasto? Bem, siga-me, pois vamos explorar o coração pulsante do Vaticano, onde o governo e fé dançam em perfeita harmonia. No centro de tudo está ele, o Papa. Não apenas um líder, mas o sucessor de São Pedro, a pedra sobre a qual a igreja foi edificada, e ao seu lado o colégio dos cardeais, conselheiros e eleitores, guardiões do legado espiritual da Igreja Católica. Imagine o conclave, um evento cercado de mistérios, onde o mundo aguarda ansiosamente a fumaça branca que anuncia Habemus Papam. Este não é apenas um processo político ou religioso, é uma cerimônia que atravessa séculos, carregada de simbolismo e esperança. E quem guarda este lugar sagrado? A Grande Suíça. Talvez você já tenha visto suas vestes coloridas, que mais parecem saídas de um quadro renascentista. Mas não se deixe enganar pela aparência. Este é o exército mais antigo do mundo, e suas origens remontam ao século XVI, quando os suíços eram conhecidos por sua bravura como mercenários, juramentados a proteger o Papa com suas vidas. Esses guardas não são apenas uma tradição, são um testemunho vivo da história que pulsa nas veias do Vaticano. E por fim, um verdadeiro tesouro escondido são os museus do Vaticano.
Se as paredes dessas galerias pudessem falar, contariam histórias que atravessam milênios, desde as esculturas clássicas até as tapeçarias renascentistas, onde cada peça é uma janela para o mundo que já foi, mas que ainda vive através da arte. Os museus são mais do que uma coleção de obras, são o esforço de preservar o que há de mais belo e significativo na humanidade, e ao caminhar por suas salas, o peso da história parece quase palpável. Mas, meu caro colega, ao explorar como o Vaticano governa e preserva, surge uma pergunta: como um lugar tão pequeno consegue sustentar tamanha influência e relevância? Talvez a resposta não esteja apenas no que vemos, mas no que sentimos ao pisar neste território sagrado. E, enquanto refletimos sobre isso, permita-me guiar você para o próximo capítulo dessa jornada, os segredos que este lugar ainda guarda, esperando para serem descobertos. Se o Vaticano já parece um lugar repleto de mistérios à primeira vista, saiba que há segredos ainda mais profundos escondidos em seus muros. Este pequeno estado, que abriga o coração da Igreja Católica, também é um baú de curiosidades e enigmas que fascinam estudiosos, crentes e sonhadores. Deixe-me conduzi-lo por este labirinto de histórias ocultas, o arquivo secreto do Vaticano. Que dizer deste lugar que parece ter saído das páginas de um romance de conspiração? O próprio nome evoca imagens de tomos antigos, prateleiras infinitas e segredos sombrios, guardados às 7 chaves. Mas, apesar do nome secreto, aqui não significa proibido, mas sim privado. Os documentos guardados nessas salas não são de acesso público, é verdade, mas estudiosos autorizados podem consultá-los sob rigorosos critérios. Entre as preciosidades armazenadas, há cartas trocadas com reis, tratados históricos e registros que moldaram o curso da humanidade. Isso não é fascinante? Pensar que as decisões que mudaram o destino dos impérios podem estar gravadas ali, em pergaminhos frágeis pelo tempo. No entanto, não é apenas o arquivo que torna o Vaticano singular. Este pequeno estado, com apenas 800 habitantes, detém o título de menor população mundial. Mas suas peculiaridades não param por aí. O Vaticano também é o único lugar onde o latim ainda é usado oficialmente, um idioma considerado morto pela maioria, mas que aqui ainda permanece vivo, ecoando pelas liturgias e documentos oficiais. Quem diria que o passado poderia estar tão presente? Mas agora vamos ao cerne do poder do Vaticano, os conclaves. Imagine a Capela Sistina, suas paredes adornadas pelas obras de Michelangelo, transformada em um cenário de decisões cruciais. É ali, sob o olhar atento do juízo final, que os cardeais se reúnem para escolher um novo papa. As portas são trancadas, a comunicação com o mundo exterior é cortada e os votos são feitos em silêncio, em uma atmosfera de reverência e mistério. A cada rodada, a fumaça que sobe pela chaminé da capela informa ao mundo se o novo líder foi escolhido. Fumaça negra para não e fumaça branca para sim. E uma tradição que, apesar de simples, carrega um peso simbólico que transcende o século. Agora, me diga, meu amigo, como que um lugar tão pequeno pode guardar tanto significado e tanto mistério? O Vaticano não é apenas um estado, é um reflexo da história, da fé e das complexidades da humanidade. Mas ainda há mais a ser revelado, pois em cada esquina deste território há um segredo esperando para ser descoberto. E enquanto você reflete sobre tudo isso, prepare-se para o nosso próximo capítulo: como este pequeno país influencia o mundo inteiro com sua arte, cultura e poder espiritual. Com isso, chegamos ao grande final dessa jornada. E o que é uma história senão o reflexo de seu impacto no mundo? O Vaticano, esse pequeno enclave em meio à vasta Roma, transcende seu diminuto território. É uma força espiritual, política e cultural que ressoa por todos os cantos do planeta. Como que pode o menor país do mundo carregar tanta influência? Bem, deixe-me contar. Por séculos, o Vaticano foi mais do que uma sede da Igreja Católica.
foi uma bússola moral para bilhões de almas. Suas palavras e ações moldaram nações, inspiraram movimentos e, em muitos casos, mudaram o curso da história. Os papas sucessores de São Pedro não apenas lideraram espiritualmente, mas também desempenharam papéis cruciais na diplomacia mundial, desde negociações de paz até mesmo a mediação em conflitos globais. O Vaticano tem sido uma voz poderosa em defesa da dignidade humana. Mas não se trata apenas de poder espiritual ou político. O Vaticano é também um guardião da cultura. Pense, por exemplo, nos tesouros de seus museus, nas maravilhas da Basílica de São Pedro, nas obras imortais de Michelangelo e Rafael. Este pequeno território, em sua essência, é um monumento vivo à criatividade e à expressão humana. Suas paredes contam histórias de eras passadas, de uma civilização que sempre buscou transcender o mundano, para assim alcançar o divino. E, no entanto, sua relevância não é apenas um eco do passado. O Vaticano continua a influenciar o presente e o futuro. Em um mundo cada vez mais dividido, ele ergue sua voz em prol da paz, da justiça e da sustentabilidade. Por meio de encíclicas papais como o Laudato Si, que clama pela proteção do meio ambiente, ou suas posições firmes sobre os direitos humanos. O Vaticano nos lembra que, mesmo em tempos modernos, a moralidade e a compaixão devem guiar nossas ações. E assim, enquanto encerramos nossa história, uma verdade se torna clara. O Vaticano, com seus séculos de influência e impacto, não é apenas um lugar, ele é uma ideia, um legado que transcende o passado e o tempo. Enquanto as badaladas do tempo continuam, sua história permanece viva, inspirando o mundo a olhar para o futuro sem esquecer a sabedoria do passado.